Olá, muito bem-vindo ao canal da Aero Magazine. Hoje, esse vídeo é para responder uma série de questionamentos que eu recebi ao longo da última semana e nos primeiros dias agora dessa daqui, perguntando a questão: quem venceria uma hipotética guerra entre o F-35 e o Sukhoi Su-30? O motivo é justamente a situação aí entre a Venezuela e a Guiana, que pode ser que sim, ou pode ser que não, acabe escalando para uma invasão por parte da Venezuela sobre o território da Guiana. Não vou entrar aqui nas questões geopolíticas, se isso é plausível ou não, mas vou focar basicamente em quem venceria um eventual duelo entre Su-30 e F-35. Mas, antes até de a gente aprofundar esse tema, eu já vou adiantar, isso é muito difícil de responder, porque simplesmente não dá para medir hoje em dia, em 2023, e com esses dois eventos especificamente, uma guerra pensando única e exclusivamente nos aviões. Existe bastante coisa por trás que a gente vai citar aqui neste vídeo. Mas antes, eu gostaria de pedir um favor: se você gostar desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, isso ajuda bastante a continuar crescendo aqui no canal. E se por um acaso você não for inscrito, se inscreve, daí você sempre vai estar recebendo aqui o conteúdo da Aero Magazine. Mais ou menos a 10, 15% de quem assistiu os últimos vídeos é inscrito no canal, e todos os demais apenas passaram por aqui. Se você for um deles, não se esquece de se inscrever, que me ajuda bastante, tá bom? Então vamos lá, vamos falar sobre esses dois pontos que são bem importantes. Mas antes, é interessante a gente citar algo que eu já falei bastante aqui no canal da Aero, na revista a gente também fala bastante, que a aviação não é super trunfo. Lembrando, é aquele joguinho de cartas que tinha uma ficha técnica e você comparava o resultado da ficha A com a ficha B. Quem tivesse os maiores ou melhores valores acabava vencendo. Mas na aviação, seja civil ou militar, isso não é bem assim. Quando você pega uma ficha técnica de um avião, seja qual for, o fabricante ele coloca ali basicamente as melhores especificações, os melhores resultados que ele conseguiu em situações muito pontuais. Além disso, algo aí mais importante ainda é que as fichas, por exemplo, têm altitude, velocidade, capacidade de transporte, armas, etc. Eles não são interligados, ou seja, o que tem ali no alcance máximo é aquele alcance máximo citando ali uma situação muito específica, que não vai, com certeza, casar com a questão de capacidade máxima de armas. Se colocar mais armas na capacidade máxima, o alcance com certeza vai ser reduzido. A mesma coisa, velocidade, altitude, tudo isso ali é sempre aquele detalhe que você lê na ficha técnica, o melhor resultado possível dentro do que o fabricante quer divulgar. Como eu disse, é muito comum na aviação civil e também na militar. Então, vou pegar aqui só para dar um exemplo das fichas do F-35 e Su-30, detalhe, todas pegadas de fontes oficiais. Vou primeiro colocar F-35, que foi retirado do site F-35 da própria Lockheed Martin. Lembrando, de novo, é o melhor resultado que eles conseguiram. Então, vamos começar pelo F-35A, que está aqui a ficha dele. Eu sempre inverto aqui a câmera, que é meio estranho quando ela está invertida. Então, vamos dar uma olhada aqui. Está em inglês, mas vou pegar pontos importantes. O primeiro deles é a capacidade aí de carga de armas dele, que é essa daqui, ó. Deixa eu pegar esse dedo que vai ser mais fácil, tá bem aqui, ó. São 8.160 quilos para operação da Força Aérea Americana. Eles até citam isso ali no site deles. Então, essa é a configuração que a Força Aérea Americana utiliza. 8.160 quilos na melhor configuração. Isso quer dizer que ele vai ter todo aquele alcance, toda aquela capacidade com isso tudo? Com certeza não, já que para colocar todo esse armamento ele vai ter que tirar combustível. Se você limitar as pistas que ele pode operar, a velocidade que ele vai atingir ali, o voo de cruzeiro dele, tudo isso é impactado. Então, tanto que aqui a própria ficha cita, né? Então você tem aqui as armas standard do avião. Então, ele cita ali o canhão de 25 milímetros, 2 AIM 120 e também mais ou menos 2.000 libras de carga. São duas bombas GBU 31 guiadas. Isso daqui seria a configuração padrão para uma operação que está muito longe aí, então, dessa capacidade total de armamento, porque ele estaria ali fazendo uma missão muito específica. Mas eu preciso fazer só uma missão de bombardeio. Aí aumenta muito a capacidade de carga, reduz o alcance e também velocidade, etc. E tudo isso é muito bem analisado quando está fazendo, então, uma missão militar. Então, vou deixar isso daqui só para completar ali também, tem a questão de velocidade, o raio de combate, que daqui a pouco eu volto, cito ele, que é muito importante a gente entendê-lo, e aqui está falando que é 1.093 quilômetros, de novo, no perfil da Força Aérea Americana. Mas eu quero também te mostrar, então, uma outra ficha, também do site da Lockheed, que é um complemento a essa daqui, que é o F-35C. Por que eu escolhi o F-35A e C? Num eventual ataque à Venezuela, um confronto com os Estados Unidos, seriam os dois principais aviões envolvidos. O B, eu não sei se envolveria no primeiro momento, mas o C e o A estariam, então, aí nesse campo de batalha hipotético. Então, vamos aqui, olha que interessante. Você já tem a mesma capacidade de carga, 8.160 quilos,
mas muda alguns detalhes. Por exemplo, os armamentos padrão já não tem mais o canhão, então você tem 2 mísseis AIM-120C/D e 2 bombas, então, JDAM de 2.000 libras, que também é interessante. Eles tiram uma parte por questão do peso do avião, mas note aqui nessa tabela que ele é bem diferente entre o peso e tamanho do avião entre o F-35A e o F-35C, assim como o raio de combate, ele está em 1.100 km, mais ou menos 4 km de diferença para a versão A. Para ficar mais fácil aí a nossa comparação, nosso comparativo, vamos colocar então as duas fichas aqui lado a lado, então dá para comparar os dois aqui, eu não sempre confundo com a câmera, vamos lá. Então, os aviões, se olhar as duas tabelas, são diferentes em peso, em capacidade e, basicamente, os motores também têm umas pequenas diferenças que nem cita sobre elas, mas se você pegar os F-135, que é o motor do avião, ele tem diferenças pontuais entre essas duas versões. E então, estamos aqui, ó, o raio de combate, 1093, desculpa ter falado 1094, 1093 agora há pouco, então, e 1100 para a Marinha. Então, são dados interessantes, mas com certeza, se colocar todo esse payload aí de armas de 8.160 quilos, esse raio de combate não vai ser tudo isso e vai ser bem limitado. Você pode dizer, mas claro, tem a capacidade de abastecimento em voo. O que a gente não está considerando aqui? Está falando, o avião decolou, fez a missão e retornou. E também ali tem umas questões também de capacidade de combustível interno, etc., que varia entre os dois aviões. Mas vamos dar uma olhada, então, na ficha então, do Su-30, que é utilizado pela Força Aérea da Venezuela. Opa, até ficou na minha frente aqui. Antes, até queria mostrar esse material. Ele foi retirado desse material aqui, o catálogo de exportação da Rosbonexport, que é a agência russa para exportação de armas. Qualquer uma entra aqui. Vou até tentar achar a página dele aqui para mostrar que é exatamente o mesmo e não teve predileção a F-35 ou Su-30. Não tem página porque é um catálogo, mas está aqui, ó. Dá para ver, vou até colocar aqui, dá para comparar, segurar um pouquinho, se você quiser pausar o vídeo. É exatamente a mesma ficha, a Su-30, MK. Uma questão aí do avião Venezuela tem pequenas diferenças, porque o MKV é destinado à exportação da Venezuela. É óbvio, cada país que compra um avião, ele adapta ali as suas necessidades. O próprio Gripen, no caso brasileiro, teve ali algumas variações em relação ao que os suecos queriam. A ficha, você vê que ela é completamente diferente, eles colocaram, cada fabricante escolhe o que ele quer ou não divulgar do seu avião, mas vamos lá. Armamento, você vê que já é diferente, o modo que é configurado essa versão default, e aí vem o que eu queria mostrar aqui, a parte importante, que é a capacidade de armamento que eles consideram. Olha que interessante, a máxima capacidade está bem aqui, ó. Estou com o dedo invertido, mas fica bem aqui, ó. É de 8.000 quilos. Todo mundo tem essa visão, pelo menos aí no imaginário popular, com o avião russo, a família Flanker, né, que é o Su-27, Su-30, Su-35, tem uma capacidade enorme aí de transporte de armas, mas por incrível que pareça, diz a Lockheed que o F-35 leva 160 quilos a mais do que diz a Sukhoi nessas fichas oficiais. Então, é difícil de novo saber quem venceria, porque essas fichas, como eu disse, não são muito precisas. Nesse cenário que a Sukhoi quis divulgar, ele leva 8.000 quilos de armamento. E no cenário que a Lockheed quis, está se falando em 8.160 quilos. E detalhes de novo, olha quanto muda o alcance dependendo da condição de voo. Então aqui, ó, máximo alcance, ó, maximum fly range. Então, em baixa altitude, 1.270 quilômetros e em altitude de cruzeiro, em grande altitude, ali em 3.000 quilômetros. E aqui um ponto importante que eu comentei sobre raio de ação e alcance. Vou deixar aqui essa ficha que é importante, acho que até para essa comparação. O máximo alcance de um avião é aquele sair do ponto A e chegar a um ponto B. Então aqui, 1.270 km significa que o Su-30 vai decolar de uma base X e vai voar por 1.270 km, mas ele não volta para essa base. Simplesmente 1.270 supostamente acaba o combustível e ele cairia. Então é o máximo que ele iria nessa configuração de armamentos, apenas do ponto A ao ponto B. Agora, o raio máximo de ação, que até ali ficava muito claro no caso da ficha do F-35, é o que ele pode fazer de ação, ou seja, ele sai da base A, faz o ataque onde eu precisar e retorna à base A. Então, se tem aqui, vou colocar 1.000 quilômetros, que é mais redondo para a gente fazer a conta, para ficar mais fácil de entender, se é 1.000 quilômetros de raio de ação, significa que ele tem 500 quilômetros para ir e 500 quilômetros para voltar. De novo, lembra que eu falei que a aviação não é super trunfo? Aqui tem outra coisa importante para a gente analisar. Essa ação que a gente está falando supõe que ele vai ter que entrar em combate, vai ter algumas variantes, então se for 1.000 quilômetros de raio de ação, muito provavelmente o raio real do alcance ele que vai ter vai ser na ordem de 400 quilômetros, ou seja, 400 para ir, 400 para voltar. Você pode dizer, mas sobrou 200 quilômetros? Isso tudo aí seria colocado numa conta para lembrar.
tem variação de potência, você pode entrar num dogfight, seja, num combate aéreo, desviar de bateria antiaérea, tudo isso vai afetar consideravelmente a sua capacidade de combate. Então não vai colocar ali exatamente 500, porque você está prevendo que não tem defesa nenhuma, nada vai dar errado. E pode ser que acabe acontecendo algum problema e você perca esse avião. Então, isso é bem difícil a gente pensar qual vai ser o raio real de combate. Isso, de novo, pensando ali nas melhores cenários, que daria 400 mais ou menos para ir e para voltar, sobrando uma margem de 200 quilômetros. Claro, militar já trabalha com margens mais apertadas, mas só para citar algum exemplo. Outro ponto aí que eu acho bem interessante, que vale a gente colocar, é que num caso real, por exemplo, tinha 1.000 quilômetros ali de alcance, colocou mais arma, então você aumentou muito a capacidade, talvez o seu alcance aí efetivo irá 350 quilômetros, porque você tirou combustível e colocou muito mais armamento. Questão meteorológica, você decola sabendo que o clima não está adequado, você vai ter vento de proa, você vai ter que desviar de alguma condição climática, tudo isso vai afetando. Claro, de novo, o militar trabalha nos extremos, mas isso sim afeta o planejamento. Por isso que essas fichas que eu mostrei aqui, elas são, de novo, o melhor cenário para cada um daqueles itens, e nunca eles se conversam. Então, o que é o A não vai conversar com B, nem com C, nem com D. Então, ali, cada item ele é o melhor dos cenários que o fabricante conseguiu e quis divulgar. Então, a gente ficar brigando nessas fichas aqui, porque ele faz isso, aquilo, não tem o menor sentido nem cabimento. Isso fica mais ou menos aquela discussão de mesa de bar baseada em achismos e com fichas que eu disse, é basicamente um joguinho de super trunfo que não é efetivo. Então, quem venceria um hipotético combate entre Su-30 e F-35? Aí vem uma questão muito importante, que também já se tem bastante aqui na Aero, a própria revista a gente tem falado, é que hoje na aviação moderna, o Su-30, F-35, o Gripen, F-22, o avião que você quiser citar aí, construído pós-1995, os projetos mais recentes, eles não são mais apenas um avião ali de combate isolado. Então você não tem uma aeronave que decola sozinha, faz a missão e volta. Ele é integrado numa vasta rede e, sem isso, é muito provável que a respectiva Força Aérea vai ter bastante dor de cabeça para vencer uma guerra. Até lá, Primeira e Segunda Guerra Mundial, era o avião e o piloto que iam fazer a grande diferença. Tanto que a gente tem vários casos nessas duas guerras de pilotos muito bons com aviões medianos que conseguiram fazer uma vitória, fazer uma diferença ali naquele combate. Inverso também, você tinha pilotos medianos voando equipamentos maravilhosos, grandes aviões, e conseguiam também fazer a diferença. Hoje isso não daria certo. Não adianta você pegar um avião sensacional, com um piloto até bem treinado, mas ele voar sozinho. Um exemplo é a questão aí da guerra da Ucrânia. Quem imaginaria que a Rússia, que tem uma das maiores forças aéreas do mundo, iria ali sofrer e muito junto aos ucranianos? E eu nem estou falando depois que a OTAN acabou se envolvendo ali de maneira indireta, fornecendo equipamento, etc. Nas 2 primeiras semanas de guerra, era para qualquer um que gostava de aviação, imaginava que a Rússia ia entrar, destruir completamente a força aérea ucraniana e ganharia aquela guerra muito facilmente, o que não aconteceu. A força aérea da Ucrânia ali, com aviões muito limitados, com pouco armamento, conseguiu fazer uma frente tão grande que ela conseguiu repelir ali essas 2, 3 primeiras semanas de combate, afastar a capacidade de ataque da força aérea russa. Por quê? A Força Aérea Russa não estava completamente integrada. Ela tinha aviões muito bons, mas trabalhando ali de maneira um pouco isolada. Eu não vou entrar nessa questão dessa guerra, que ela é muito complexa, vale até um vídeo especial, mas só para citar, o avião sozinho não faz diferença agora numa guerra. Tanto que Venezuela e Estados Unidos, se eventualmente houvesse um confronto entre as duas forças aéreas, a Venezuela teria uma série de problemas. Vamos começar falando dos principais. O treinamento dos pilotos, com certeza, é muito inferior ao americano. Basta ver a quantidade de exercícios militares que os Estados Unidos conduzem anualmente, a quantidade de horas de voo que um piloto americano tem. Então isso tudo aí já dá uma balançada forte nesse nosso jogo. Então o americano está muito bem treinado, ele conhece bem o avião, enquanto o venezuelano não tem essa capacidade toda. Outro ponto, como eu disse, o avião não é mais sozinho numa zona de combate, ele é uma peça num grande complexo. Então o F-35 e o Sukhoi, eles foram projetados para atuar dentro de uma vasta rede de guerra, que até o nome técnico é guerra centrada em rede. Então, o Su-35 decola, ele tem uma capacidade AWACS sendo fornecida por um avião, ele tem alguém que já fez um ataque prévio ou está ali fazendo uma guerra eletrônica, por exemplo, que entra ali para embaralhar completamente as comunicações e toda a capacidade inimiga de fazer um contra-ataque. Então ele está ali fazendo só isso, o F-35 está entrando completamente stealth, porque nem vai ligar o radar dele, ele está recebendo dados de alvos de aviões radares, como os AWACS, que estão muito longe da capacidade de ataque e resposta da Força Aérea Venezuelana. Então tudo isso ali coloca o F-35 como uma das muitas peças dentro de um jogo bem importante. Aí tem o Su-30 com uma capacidade venezuelana muito limitada e que não conseguiria fazer frente a isso.
Mas supondo que a Venezuela tivesse essa capacidade também de conseguir fazer guerra eletrônica, de conseguir colocar ali os seus aviões fazendo todo um jumper ali e fazendo os alvos, etc., sem precisar o Su-30 ligar seu radar, aí você começaria a equilibrar essa guerra. Outro ponto, a questão logística. Quanto os americanos conseguem, em questão de horas, mobilizar toda a sua logística? Então, você vai ter armamento sendo fornecido em tempo quase real, o avião pouso já pode ser abastecido, receber armas e voltar para a zona de combate. Ou seja, não deixa o inimigo nem respirar, ele continua ali sobre um ataque, sempre acontecendo 24 horas por dia. A Venezuela, será que ela vai conseguir fazer isso? Quantos mísseis tem o Su-30 disponíveis e bombas? Quanto tem o F-35? Então, tudo isso tem que ser levado muito em consideração quando a gente fala numa guerra para tentar comparar quem venceria. Então, se fosse uma guerra entre Venezuela e Estados Unidos, é bem fácil a gente imaginar que os americanos conseguiram fazer uma guerra aérea muito rápida. Eu não estou falando de guerras de solo, se isso vai durar um mês, ou 10 anos, ou 20 anos, como foi a Afeganistão, mas sim, comparando os dois aviões, é muito simples imaginar quem venceria. Por quê? Não porque o avião é melhor ou pior, é porque simplesmente de um lado vai ter toda uma infraestrutura gigantesca para prestar um suporte para o F-35 ser apenas mais uma peça ali nesse teatro operacional, o que o Su-30, no caso da Venezuela, não tem e provavelmente não vai ter aí no curto prazo. Mas supondo que então a Venezuela conseguisse equilibrar esse jogo com os americanos, quem venceria? Aí entra aí de novo os pilotos bem treinados, como é que está sendo feita a estratégia de ataque para evitar ao máximo que você tenha ali um confronto ar entre os dois aviões. Pelas fichas técnicas, são aviões bem equilibrados, vai valer muito mais do que os pilotos em si vão conseguir colocar e as suas respectivas forças aéreas para dar esse suporte. Vai ter um F-35 contra 4, 5 Su-30, é bem difícil a gente imaginar. Então, qualquer um que falar quem vence num combate, um avião A com um avião B, é difícil, como eu disse hoje em dia, porque é uma série de itens aí que você tem que colocar em consideração. E sim, é colocado na mesa desses generais quando estão planejando todo e qualquer ataque. É também complicado a gente imaginar como seria hoje os Estados Unidos nessa guerra, porque simplesmente as duas últimas guerras grandes que se envolveram, Iraque e Afeganistão, você não tinha nenhuma força aérea relevante para fazer qualquer contra-ataque. Você não tinha frente nenhuma ali, nem do Iraque, né, que tinha uma força aérea relativamente bem estabelecida nos anos 90, ela conseguiu decolar e fazer nada nessa guerra mais recente do Golfo. Lá atrás, na primeira guerra do Golfo, que começou em 91, a famosa Tempestade de Deserto, os Estados Unidos e a coalizão liderada por eles fez ali um estrago muito grande, justamente por isso. Eles tinham toda uma estrutura por trás. Então, primeiro a Marinha Americana neutralizou toda a defesa que o Iraque poderia ter. Lembra lá do Top Gun Maverick, que antes de decolarem, os Tomahawks são lançados ali contra aquele país pária e eles vão entrar, primeiro se destrói a infraestrutura, aí sim você vem com a sua força aérea. Então, de novo, é muito mais o avião ser um complemento dentro de um complexo tabuleiro militar do que ele sozinho. Então, essa resposta lá no começo do vídeo eu disse que não teria como saber quem vence o A ou o B, mas num conjunto absoluto o F-35 venceria por tudo que os americanos têm por trás. Agora já, o Su-30 ali sozinho vai ser bem mais difícil. E como um bônus aqui do vídeo, só para a gente fechar os 20 minutos, e como é que ficaria o Brasil nessa questão? Supondo que nós já tivéssemos os 36 Gripens, ele teria que ter uma participação bem interessante. Primeiro, a Força Aérea Brasileira tem capacidade ao ar, ou seja, tem avião radar ali para fazer um suporte, está dentro do nosso território, que é muito grande, então a Venezuela teria poucos alvos para tentar neutralizar a capacidade da Força Aérea Brasileira. Saindo de qualquer base ali na Venezuela, com raio de ação até, a gente pode colocar expandido de 600, 700 quilômetros para fazer uma guerra aí mais interessante, eles seriam poucas bases que influenciariam realmente na capacidade da FAB. Aí comparando o Gripen e Sukhoi, fica também difícil, porque é exatamente a mesma questão com a comparação com o F-35. Quem vai ter mais armamento? Quem tem os melhores pilotos? Quem vai oferecer todo esse suporte por trás para tudo isso acontecer? Avião de reabastecimento, isso é importante dentro desse cenário. Então, é aquela guerra que fica basicamente no super trunfo ou dentro ali de uma discussão sem fundamento nenhum na mesa do bar. Analisando friamente, é tudo isso daqui. Então, eu tentei fazer um vídeo explicando tudo o que está por trás para não dizer que existe o avião A ou B melhor do que o outro. Tudo depende do cenário que ele está empregado e quem é seu operador. Se der um F-35 no Paraguai, com certeza ele não vai ter muita capacidade, vai estar avião sozinho ali, basicamente sendo um grande alvo para qualquer outro avião. Você pode até pegar um F-5 e conseguir de um F-35 se estiver na Força Aérea Paraguai com 2 aviões e nada mais, 4, 5 mísseis. Mesma coisa, um Su-30 na mão do Paraguai versus o Brasil com Gripen, ele estaria também com 2, 3 aviões e não iria para frente. Ou seja, basicamente a aviação hoje depende de tudo que existe antes do avião. Depois que ele estaria em voo,
tem tudo seja montado para fazer um ataque. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Tentei fazer mais ou menos curto, coloquei umas imagens aqui, não tem muita da Venezuela, infelizmente só fotos, e a Força Aérea Americana, sim, tem bastante material. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like, isso nos ajuda a continuar crescendo aqui, e se inscreva no canal se você não for inscrito, e já que você veio até aqui, eu acho que você gostou desse vídeo. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.